Provérbios 18, 17. Na minha Bíblia, está escrito assim: o que primeiro apresenta o seu caso parece justo, até que vem outro e o examina. Então preste atenção. Aquele que primeiro apresenta seu caso lhe parece justo, até que vem outro e o examina. Existem pessoas que o primeiro julgamento que ela faz é que aquilo é algo ruim para ela, que aquilo é algo que vai lhe trazer algum tipo de sofrimento. Mas esse é o primeiro, apresentou o seu caso. Mas de repente vem outro e o examina e mostra para aquela pessoa que aquilo não é o pior para ela, aquilo é o melhor. Existem pessoas que dizem: não, mas eu não quero passar por isso, mas eu não aceito passar por isso, porque isso aqui vai me trazer algum tipo de sofrimento, algum tipo de desgaste. Mas existem casos que é necessário a pessoa passar por aquilo para o seu próprio bem. Existem pessoas que dizem: não, mas não dá, se eu fizer isso aqui, eu vou sofrer, vai doer, eu não vou aguentar. Mas é necessário passar por algumas coisas para que estejamos em uma posição mais confortável adiante, para que estejamos em uma situação melhor. Da mesma forma, existem casos que a pessoa vai, por exemplo, a um médico, e quando ela chega diante do médico, faz os exames e o médico diz: olha, não tem jeito, está grave, não tem mais jeito. Aí ela vem a uma reunião como esta e de repente ela ouve a palavra. E quando ela ouve aquela palavra, Deus fala com ela, ela passa a ter fé. O que é fé? É a certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Entendeu? Então, o que acontece? Aí a pessoa faz a oração conosco, de repente o mal some e Deus muda tudo. Então, entenda isso. O médico foi o primeiro que apresentou o caso, parecia justo. Mas veio outro e o examina. Não vou ficar só em minhas palavras, não, porque vamos para Lucas 13 logo, 13, versículo 10. Vamos lá. Lucas 13, 10. Vamos caminhar aqui. Lucas 13, versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Quem disse que não havia possibilidade daquela mulher ter a sua coluna endireitada? O homem, o médico. Boa, o homem, o médico. Bacana, foi o médico que disse. Quem era o médico nesse caso aqui? Lucas, o médico Lucas, foi ele que escreveu o evangelho. Então, o Lucas diz que de modo algum a mulher poderia endireitar. Certamente Lucas foi, examinou, fez todos os exames, vamos dizer que fez uma ressonância magnética da época, fez uma tomografia computadorizada da época, me interprete bem, e Lucas chegou à conclusão que não havia jeito, aquela mulher iria morrer curvada. Então, o que primeiro apresenta seu caso lhe parece justo. O homem, o médico, ele julgou que não havia jeito. Existem pessoas que olham para o caráter de alguém que está curvado, o caráter que foi curvado, e dizem: não tem mais jeito para esse rapaz, não tem mais jeito para essa moça, e esse homem aí, comportamento dele não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas a pessoa participa de uma reunião dessa, é liberto, é curado, é abençoado, e todo mundo diz: glória a Deus. Amém, pessoal? Então, o que primeiro apresenta seu caso, ele parece justo. Nesse caso, Jesus chamou a mulher a si, impôs a mão sobre ela, e a Bíblia logo diz que ela se endireitou e glorificava a Deus. Aquela mulher foi completamente curada. Então, o que primeiro apresenta seu caso lhe parece justo, até que vem outro e o examina. Vamos para Marcos também, tá? Que é o tema da mensagem. Marcos capítulo 5, por favor.
Marcos capítulo 5, o versículo é o 25. Marcos 5, 25. E certa mulher que havia quantos anos? 12 anos. Tinha um fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia já há 12 anos. Continua. E que havia padecido, sofrido muito com muitos médicos. E despedindo, gastando tudo quanto tinha, nada ali aproveitando isso. Antes indo, só fazia piorar. E ela gastou todo o seu dinheiro. Estava perdendo sangue há 12 anos e agora perdeu também o dinheiro. Só estava tendo perda. Eu não posso precisar se ela tinha marido e perdeu o marido. Mas talvez até tenha perdido 12 anos naquilo. E a mulher hemorrágica, eles acreditavam que não podia tocar em ninguém, porque se tocasse, passava hemorragia para quem tocasse. Olha que coisa brava, pessoal. Então, isso aqui é uma coisa muito grave. E essa mulher sofria há 12 anos, foi em vários médicos, fez vários tratamentos, não conseguiu resultado positivo. Pelo contrário, só tinha resultados negativos, indo cada dia mais piorando e gastando dinheiro. Agora acabou o dinheiro, ela ouviu que Jesus estava passando por ali, foi por detrás dentre a multidão, tocou no manto de Jesus, e quando tocou foi curada, quando tocou saiu todo o mal. Aquela mulher foi completamente curada. Então, aquele que primeiro apresenta seu caso lhe parece justo. Quer dizer, por que ele parece justo? Porque os exames indicam aquilo. Porque o quadro que foi pintado indica que é aquilo. Porque nós olhamos, vemos, ouvimos e sentimos que não tem jeito. Por falar em sentir, vamos para o capítulo 11 de João. João capítulo 11, por favor. O versículo 39. Lembra quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro? Olha o que diz aqui, ó. João 11, 39. Disse Jesus, o que é que Jesus disse? Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Ei, Senhor, cheira mal. O Senhor não está sentindo, não? O que primeiro apresenta seu caso lhe parece justo. E existem alguns casos que parece que é justo. A pessoa, afinal de contas, ela está sentindo. E ela estava sentindo o quê? Cheiro de quê? Cheiro da morte. Cheiro do defunto. Existem pessoas que elas dizem assim, eu estou sentindo que não tem jeito, eu estou sentindo que não há solução, eu estou sentindo que eu não vou conseguir. Mas quem vive por fé, vive por sentimento? Não, quem vive por fé, vive na certeza que a palavra de Deus é verdade, que aquilo que Deus fala conosco, que é o que vai se cumprir, e com Jesus dá tudo certo. Então, escuta essa. Aquela mulher disse, Senhor, cheira mal. Já é de 4 dias, não tem mais jeito. O corpo já está putrificado. O corpo já está deteriorado, apodrecido. Não tem mais jeito, Senhor. Já é o 4º dia. Você não está sentindo o que eu estou sentindo, não? Irmãos, entenda isso. Será que Jesus também, como homem, não estava sentindo aquilo? Estava. Mas nós não temos que viver por aquilo que sentimos. Nós temos que viver por aquilo que a palavra de Deus nos garante. E o que Deus nos garante é a vitória. Amém? Então foi isso que aconteceu. Senhor, cheira mal 4 dias. Aí Jesus dá uma bronca nela. Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Olha aí, deu uma bronca, mandou tirar a pedra, tá? E agora foram, obedeceram, melhor dizendo, tiraram a pedra, e quando tiraram a pedra, o morto veio para ele. Ele disse, Lázaro, vem para fora, o morto veio para fora. E acabou, meu irmão. E Deus deu a vitória. Onde é que eu quero chegar? Sempre voltando para onde começamos. O que primeiro apresenta seu caso lhe parece justo.
até que vem outro e o examina. Até que vem outro e o examina. No capítulo 9 de Marcos, conta a história de um garoto epilético. Ele tinha um problema de epilepsia, mas era um demônio, era um espírito epilético. E aquele demônio, ele sempre jogava o corpo do rapaz no chão, o rapaz se debatia, espumava. E o pai do garoto levou o garoto até Jesus. Jesus não estando, eles apresentaram o garoto aos discípulos. Jesus não estava, mas os representantes de Jesus estavam. Aí ele pegou, eles levaram até os discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Quando Jesus foi chegando, Jesus disse: ei, por que vocês estão discutindo com meus discípulos? Porque o pai do garoto estava numa briga brava. Aí o pai do garoto disse: olha, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que eu apanhe, lança-o por terra, ele range os dentes e espuma. Eu roguei até os discípulos que eu expulsasse, mas não puderam. Eu comecei a narrar do versículo 14, tá? Aí Jesus dá uma bronca à geração incrédula: até quando estarei convosco, até quando vos sofrereis? Trazei-mo, quer dizer, tragam o garoto. E quando pegaram o garoto que levaram até Jesus, o espírito epilético manifestou-se, jogou o rapaz no chão, começou a se debater, o qual começou a se debater. Aí, ao invés de Jesus correr para o garoto, correu para o pai do garoto e perguntou: quanto tempo há que lhe sucede isso? O pai do garoto disse: desde a infância, muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e ajuda-nos. Aí, só resumindo, Jesus observou que estava juntando um monte de pessoas e Jesus vai agir agora. E por que Jesus tinha esse problema, que juntava um monte de pessoas? Não é que Jesus tinha problema, era que Jesus queria também nos ensinar. Se você for fazer um estudo das multidões, as multidões só fizeram atrapalhar. Eram pessoas que estavam, olha para mim, seguindo a Jesus, mas somente estavam junto de Jesus, mas não estavam sendo discípulos. E só faziam atrapalhar. Aí Jesus vai e repreende aquele demônio e manda o demônio sair do garoto. Veja o versículo 20, coloca no 20, por favor. Volta aí para o 20. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Começou a espumar, uma crise epilética. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar, ou para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vai. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então o demônio começou a se debater e saiu. E ficou o menino como o quê? Morto. Agora preste atenção. Ainda lá, minha filha. De tal maneira que muitos diziam que estava. As pessoas julgaram que o menino estava. O que primeiro apresenta seu caso lhe parece justo, até que vem outro e o examina. Parecia que o rapaz morreu, e se morreu não tem mais jeito. Parecia que estava morto. E às vezes a pessoa julga: olha, não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais jeito para eu restabelecer a minha saúde, não tem mais jeito para a minha empresa, para a minha vida financeira. Para com isso, pessoal. O que primeiro apresenta seu caso lhe parece justo, mas até que vem outro e o examina. E Jesus está aqui para examinar seu caso e para dar o veredicto positivo para você. Olha o que acontece depois, o final.
Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus foi lá, pegou o garoto pela mão. Qual é a palavra? Jesus pode pegar na sua mão agora e te levantar, te colocar em uma posição abençoada, uma posição de vitória, uma posição confortável. Não importa o que você estava enfrentando, não importa o que você passou, o importante é que você está no lugar certo e na hora certa. E nós vamos invocar Deus aqui agora, e Jesus vai operar. Fale para a pessoa que está do seu lado, o último a ficar de pé recebe a menor bênção.